Depois de 8 anos iniciar diversas séries, conhecido como Arrowverse, finalmente ou infelizmente, na minha opinião, Arrow acabou. Mas pelo menos foi um final excelente, foi um final extremamente emocionante. Pra mim, foi o melhor final que eu já assisti de séries. Quer saber mais? Então vem comigo! Fala galera! Essa semana chegou o episódio final de Arrow e mostrou como é que termina essa série que começou lá em 2012, essa série de super-herói que começou bem no embalo do sucesso de Batman Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan nos cinemas. Na época não tinha intenção nenhuma em ser uma série que tinha superpoderes, por isso Arrow sempre foi uma série sombria, uma série que não tinha superpoderes nenhum, era mais habilidades físicas, bem parecido com o que Batman Cavaleiro das Trevas era no cinema, só que a gente via isso numa série de TV, também no auge do sucesso do Arqueiro Verde de Smallville. Smallville tinha acabado um ano antes. Beleza, bora falar então agora sobre o episódio final de Arrow, a última temporada de Arrow. Bom, na minha opinião, e como eu falei aqui no início do vídeo, foi o melhor final de série que eu já assisti, eu vou te dizer o porquê. Então eu numerei algumas coisas aqui que a gente vai falar sobre, para poder você entender o meu ponto de vista. Pra mim, foi o melhor final de série, na minha opinião. Isso é, novamente falando aqui, isso é a minha opinião, não é a opinião de geral. Eu sei que vai ter gente que não gostou por causa disso, por causa daquilo, mas aí a gente pode discutir aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. O episódio final de Arrow honrou toda a série. Bom, isso daí pode até ter muita gente que fique bolado, pô, mas depois do crossover mudou tudo, o Oliver mudou tudo, é como se tivesse desconsiderado tudo que aconteceu na série até então. De certa forma, pode ser que sim, pode ser que não. Assim, tudo que aconteceu na série até agora aconteceu. Só que o Oliver mudou isso tudo após a crise. Mas isso também é uma coisa muito interessante, porque a missão do Oliver começou para corrigir todos os erros do seu pai. Então a gente pode lembrar muito daquela cena que o pai dele se mata, que ele fala "Right my wrongs", conserte os meus erros. E se você for parar para pensar, o Arqueiro Verde, no final, depois da Crise das Infinitas Terras, consertou todos os erros do seu pai. Então a gente viu no final que a Emiko Queen, a irmã de Oliver, se juntou lá a Moira e a Tia. Então a gente viu aí mais um motivo pelo qual esse final de série honrou todo o legado. A gente viu no último episódio, todos os personagens importantes da série estavam lá, incluindo aqueles que morreram, que a gente não tinha superado até hoje, né? O Tom e Merlin, por exemplo. A gente viu todos esses personagens, a gente viu todos os erros do pai do Oliver sendo desfeitos através da reconstrução do novo multiverso do Oliver como Espectro. A gente viu personagens de outras séries também. A gente viu a Sarah de Legends of Tomorrow, que surgiu em Arrow. A gente viu Grant Gustin, né, o Flash, Supergirl. Então todo o legado da série foi honrado nesse episódio por diversos motivos e esse é apenas um deles. O episódio honrou todo o legado de Arrow, todos os personagens importantes estavam lá, ele corrigiu todos os erros do pai dele, reconstruindo o multiverso. É lógico que muita gente vai ficar burlada, por que não salvou a Laurel da Terra 1? Não sei. Eu, sinceramente, gostava mais da Laurel da Terra 1, aquela que morreu na 4ª temporada, do que essa que ficou. Eu sei que é uma opinião impopular, tem muita gente que diz o contrário, que prefere essa do que a outra. Não é o meu caso, eu prefiro a anterior. Teve coisas que ele não pôde mudar, porque faz a gente entender que tudo que aconteceu na série até agora foi real sim, e foi mesmo, só que ele mudou aquelas coisas que basicamente eram os erros do pai dele. O episódio final também teve uma das melhores cenas de ação de toda a série. E olha que isso pra falar é difícil, porque Arrow sempre foi uma série que teve muitas cenas de ação muito boas, principalmente as primeiras 2 temporadas, que a qualidade das cenas de ação eram, caramba, uma obra-prima. Uma das cenas que eu mais gosto é uma cena dele lutando dentro da mansão, se eu não me engano é na 2ª temporada, ou pode ser na 1ª, que um monte de ninja invade a mansão dele e ele luta lá dentro da mansão. Eu adoro aquela cena, que nada mais é do que o flashback do primeiro ano do Oliver Queen como Arqueiro Verde. Aquela cena foi incrível. Então Arrow terminou a série mostrando novamente no que sempre foi bom, as suas cenas de ação, e essa cena de ação final do último episódio foi muito a par com o que acontecia nas primeiras temporadas da série, que foi nas primeiras temporadas da série que a série explodiu, né? E por causa dessa explosão de sucesso que fez, veio outras séries aí que vocês sabem, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, entre outras, beleza? O último episódio deu um belo final ao Deagle. Sim, o Deagle, aquele personagem muito maneiro que todo mundo que assiste Arrow gosta, aquele personagem que foi deixado de lado por algumas temporadas, né? Não ia pra ação, aí depois começou a ir pra ação junto com o Oliver, finalmente teve um desfecho
que pode ser um começo promissor ou pode simplesmente para mostrar pra gente que o Deagle vai se tornar algo mais, assim como o Oliver, mas não sei se o Deagle vai ser o ator dessa série, mas se alguém souber aí me fala aqui nos comentários. Mas o Deagle se tornou o Lanterna Verde, ou pelo menos vai se tornar o Lanterna Verde. O Deagle sempre foi um personagem que eu gostei muito e eu sempre achei que ele podia ser melhor utilizado na série. É lógico que depois da quarta ou quinta temporada isso aconteceu, ele começou a ir em campo e isso foi muito legal. E agora saber que praticamente foi o Deagle o protagonista desse último episódio da série de Arrow, e no final aconteceu aquilo dele encontrar o anel do Lanterna Verde, aquilo ali dá uma esperança de que Arrow cumpriu mais uma vez com seus fãs, porque ao longo das últimas temporadas sempre foi deixando pista de que o Deagle seria sim um Lanterna Verde, e agora com esse final a gente encerra sabendo que de fato isso aconteceu. Ou seja, aquele fanservice que a gente sempre quis sobre o Deagle aconteceu no último episódio da série, honrando ainda mais os fãs e honrando ainda mais o John Deagle, aquele personagem que esteve ali desde o início e que sempre foi um dos personagens mais queridos da série, beleza? A estátua do Arqueiro Verde. Se tem uma coisa muito legal que pelo menos eu gosto muito de Arrow, é que todo início de episódio eu sempre via ele falar My name is Oliver Queen, aquela introdução toda que ele no final falava I have to become someone else, I have to become something else. Então ele tinha que se tornar uma outra pessoa, tinha que se tornar uma outra coisa. Essa outra coisa a qual ele se referia sempre foi a um símbolo onde pudesse inspirar as pessoas ou pudesse pelo menos fazer com que os vilões sentissem medo desse símbolo de justiça. E é lógico que isso sempre foi em relação a ser um herói ou a ser um vigilante, e aí a gente viu agora no final da 8ª temporada ele se tornar o Espectro. Ele se tornou algo mais. Ele já era algo mais como um símbolo de um herói, que era o Arqueiro Verde, se tornou algo mais como Espectro e se tornou esse algo mais novamente imortalizado com aquela estátua do Arqueiro Verde em Star City. Então a gente vê novamente como o final de Arrow foi condizente com tudo que a série fez até hoje. Ou seja, ele consertou os erros do pai, ele também se tornou algo mais. E aquela estátua lá do Arqueiro Verde em Star City é uma grande prova de que o Arqueiro Verde se tornou o grande herói a qual ele sempre falou na introdução da série. O último episódio também teve um final feliz para Olicity, Oliver e Felicity. É lógico que Oliver e Felicity é um casal que dividiu muito o público de Arrow, principalmente no final da 4ª temporada, quando a Laurel da Terra 1 morreu. Muita gente ficou puta com isso, né, e deixou de ver a série. Eu também não posso nem falar muito mal dessas pessoas, porque dessa mesma forma que essas pessoas ficaram decepcionadas com isso, eu também fiquei decepcionado com a morte da Laurel. Eu esperava mais da Laurel na série. Mas eu não sou uma pessoa que lê os quadrinhos, então a série pra mim é aquilo ali que eu tô vendo, é aquilo ali que eu mais gosto. Eu não fico nessa de, nos quadrinhos é assim, tem que ser assim. Até porque eu assisti Smallville durante 10 anos e em Smallville o Oliver Queen também não ficou com a Canário Negro. Ele ficou também com a nerd de computador, que também foi chamada de Overwatch, que era a Chloe. E agora em Arrow o Oliver Queen também ficou com a nerd de computador, também chamada de Overwatch, que foi a Felicity Smoke. Então eu gostei muito disso. Bom, eu tinha até falado num grupo de Arrow que isso ia acontecer, que a Felicity ia encontrar com o Oliver lá, que o monitor ia levar ela. Eu falei isso num grupo, aí o dono da página falou assim, não, mas aquele futuro foi todo desfeito com a crise. Beleza, mas o que acontece é que a atriz não ia participar da 8ª temporada até que ela conseguiu, então na 7ª temporada já tinham gravado a cena, provavelmente foi gravado na 7ª temporada aquela cena lá deles juntos, tá? Ou não, eu posso estar falando errado, mas é porque a Felicity Smoke não ia aparecer na 8ª temporada, então eu acredito que já estava gravada aquela cena. Então Oliver Queen e Felicity Smoke sempre foi um casal que eu gostava muito e torcia muito, tá? E eu gostei muito de ter esse final onde eles pudessem ficar juntos, mesmo que fosse na vida após a morte. Então, se você não sabe aonde era aquele lugar que Oliver estava, aquilo era a vida após a morte, um mundo onde ele criou por ser o Espectro, por ser algo mais. Foi muito maneiro finalmente ter um final feliz pro Oliver, né? Ele finalmente foi o herói que ele sempre quis ser e ainda mais ele pôde descansar ao lado da pessoa que ele amava. E o melhor de tudo, essa pessoa que ele amava também era a pessoa que o grande público de Arrow sempre amou, que foi a Felicity Smoke. E eu gostei muito disso. Pra mim foi novamente a série homenageando aos fãs. Então pra mim esse episódio final, e assim como a 8ª temporada inteira como um todo, foi uma grande carta aberta de amor aos fãs. E eu acho que Arrow conseguiu honrar todo o legado da série, por todos esses motivos que eu falei aqui no vídeo. Conseguiu fazer todos os fanservices possíveis, agradando todos os fãs que acompanharam a série
durante esses 8 anos. Porque, vamos ser sinceros, nem todo mundo vai assistir a série até o final. Tem muita gente que para de assistir antes, mas aquelas pessoas que ficaram até o final querendo assistir, com certeza queriam Oliver e Felicity juntos no final. Eu acredito, né, que essa pessoa que, assim como eu, assistiu desde o início e gostava demais, Arrow pra mim ainda é a melhor série do Arrowverse, na minha opinião, embora eu goste muito de Flash. Então eu acredito muito que quem gostava tanto de Arrow assim como eu, deve ter gostado demais do último episódio. Eu quero saber de você. Você gostou desse último episódio? Você acompanhou Arrow desde 2012 ou você começou a assistir em algum outro momento? O que você achou do episódio final da série? Comente aqui no vídeo. Quero saber muito a sua opinião. Bom, eu sempre quis fazer vídeo de Arrow aqui no canal, porque Arrow é minha série favorita depois de Smallville. Então foi muito bom agora, depois da crise nas Infinitas Terras, que todo mundo voltou a ficar empolgado com as séries do Arrowverse. Então é isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, fui!